É só, assim, fazer uma pequena consideração, Edmilson, que com relação ao UEG, realmente foi feito de forma desorganizada. Não foi feito estudo, não teve uma retomada, inclusive até hoje está sem se saber o que fazer com a UEG. Tem várias UEGs que já estão fechando suas portas, né? Inclusive tem UEG que o Colégio Militar já está dentro dela e os servidores passam até constrangimento, porque o militar já pensa que é dono daquela UEG e parecendo que é intrusos o pessoal da UEG, sendo que primeiro era a UEG, mas porque vai fechar, o Colégio Militar já está funcionando dentro das UEGs. A UEG de Porangatu, o governador colocou na reforma administrativa dele uma cláusula que falava o seguinte: se o curso não tiver 75% de docente efetivo, ele não pode ofertar vestibular e vai fechar. Nenhum curso de Porangatu tinha esse quantitativo. O que mudou, então, porque nossa UEG continua? A nossa união, que inclusive você estava presente, você estava junto quando a gente fez os movimentos, a rádio fez movimentos, a gente passou por muitas dificuldades. Eu, como servidor, fui ameaçado de processo administrativo, que é o PAD. O interventor da época da UEG ligou ali na UEG pedindo as senhas das redes sociais da UEG, ameaçou eu e a Lucimar. Então, assim, a gente passou por muita dificuldade, só porque... Tanto é que foi um motivo de eu sair candidato a vereador. Foi por causa dessa questão da UEG. E, através da nossa força, da nossa união política, principalmente de nós aqui de Porangatu, mas também considerando os políticos do Norte, a gente conseguiu reverter a situação da UEG em Porangatu em partes. Porque, por exemplo, o curso de matemática, a gente não tem chance mesmo de continuar com ele, e a gente conseguiu alguns concursos, sim, para educação física, retornou já o curso, inclusive já voltou ao vestibular, está voltando com força total. Sistemas de informação, acabou o concurso agora, finalizou as etapas, vai começar a convocar, acho que no meio do ano. No final do ano, provavelmente, já vai ter vestibular novamente para sistema de informação. Ciências biológicas, mesma coisa. Se não tiver vestibular esse ano agora para ciências biológicas e sistema de informação, apesar de já ter tido concurso, a gente não vai ter nenhum aluno cursando mais ciências biológicas e sistema de informação. Porque devido àquele período que ficou sem vestibular, acabou os alunos desses cursos. Então, assim, correu sério risco, sim. Inclusive, outras UEGs já estão fechando as portas. Infelizmente, para o UEG específico, foi mal feito, foi colocado um interventor lá, não foi olhada a necessidade, quis se fazer uma coisa de gabinete, não olhou caso a caso, e meramente uma intervenção política nossa, mudou todo o cenário político da UEG aqui de Porangatu também. Né? Só fazer essa consideração, porque realmente, nesse ponto aí, as outras coisas eu até concordo com você, mas nesse ponto da UEG específico, ficou mesmo muito desorganizado. Presidente, mais um minutinho aqui. Eu acho assim, o debate é importante. Quando se mostra só um lado, eu sei que poderia ter ficado melhor, mas eu falo para você que nunca falou, que você como servidor lá da UEG, você nunca falou quantos os contratos tinha lá irregulares, que 18, 17 anos de contrato que não poderia. Então, a coisa era desorganizada, bagunçada mesmo. Pessoas aqui que tinham contrato lá que nem prestavam serviço lá. Então, eu acho assim, para corrigir uma coisa que tinha 20 anos só trabalhando, usando cabide político, em 2 mandatos, dificilmente conserta. Agora, assim, poderia ter, às vezes, feito um estudo melhor, para ter só medidas positivas, poderia sim. Mas eu falo para você, que está melhor do que estava, que se não tivesse mudado alguma coisa, ela tinha fechado sim, porque da forma que vinha, você sabe, até judicialmente ela não tinha nem como funcionar. Então, assim, eu acho que não só se acerta, mas fechar ela não ia, nunca teve esse negócio de fechar. É claro que a mobilização, o movimento aumenta, mas se ele tivesse, o governador achasse que deveria fechar, não adiantava nós ter feito aquele movimento, mas é importante nós participar, mas ele já sabia como ia fazer, e eu falo para você, Cristian, a gente, quando era antes, e eu não via nem você, nem ninguém bater no UEG, as coisas funcionando irregular, realmente cabide de emprego, e as coisas foi se acabando, chegou no ponto que foi na gestão do Caiado, porque já vinha desorganizado e com responsabilidade. Tanto é que foi judicialmente que foi obrigado o governador a tomar medidas, porque os outros só faziam o seguinte, vai mexer, mas não mudava. Por causa da questão política, vai ter que fazer, mexer com algumas pessoas, as pessoas vão ver a questão que não vai apoiar o governador. Então, assim, é que eu falo, seriedade é diferente de você pôr a politicagem na frente. Quando você faz a coisa séria, infelizmente, tem que tomar medidas que algumas pessoas não vão agradar. Mas para a coisa ser séria e acontecer, tem que realmente tomar medidas que ela seja técnica,
a política tem que existir, mas eu acho que a técnica ela tem que prevalecer em certos órgãos principalmente, na educação e na saúde. Tá? Resume aí, vereador. Não, só assim, corrigir, Edmilson, no sentido seguinte. É complicado falar que, por exemplo, você não viu eu ou outro servidor, porque a gente não estava em posição, alguma posição, por exemplo, de fazer algum tipo de coisa assim. Tanto é que, igual eu falei, eu entrei na política para poder ter essa posição. Mas assim como eu não vi você como político fazendo qualquer denúncia de alguma irregularidade da UEG. Eu não vi nada registrado em seu nome falando que tinha alguma coisa irregular na UEG e você lutando para melhorar. Não, realmente é porque a gente não tinha nem força, porque todo isso, e quando eu entrei, através da união da força política, que a gente conseguiu reverter a situação que ia fechar da nossa UEG de Porangatu. Inclusive tinha deputado daqui que defendia, trouxe curso de direito para cá, né? Fez só a política. Então, acho assim, Cristian, eu tenho meu jeito, você tem seu jeito, mas eu não me encurvo de frente de situações irresponsáveis. Eu acho, por exemplo, se tiver alguma coisa irresponsável do governador, não é porque é do meu partido que eu vou apoiar ele e vou cobertar coisa errada, né? Igual com a Vanusa. Mas eu falo assim, muitas vezes usa as questões para fazer politicagem, isso é ruim. Então eu falo assim, a gente tem que ser verdadeiro, tem que falar a coisa quando é certo. Eu acho assim, poderia ter sido melhor, mas você sabe do que eu estou falando. Que antes tinha governador, tinha deputado, tinha tudo, e as coisas andavam bagunçadas aqui. Você sabe quando a gente... eu tive um mandato, comecei em 2013, mas infelizmente eu nunca fui nem na reunião na UEG, porque nunca fui nem convidado, porque realmente existia uma coisa ali que era só politiqueira. Eu acho que as coisas, quando é sério, a gente tem que entender. E o que eu puder fazer para melhorar, para buscar alguma coisa para a gente fazer melhorias na UEG, eu acho importante, acho interessante. Agora, eu não gosto, só mostra um lado. Mostra o lado que era errado também. Então, eu falo assim, as coisas têm que ser justas, as coisas. Tá bom, obrigado, vereador presidente. Edmilson. Uma parte, presidente. Vereador Kleber Ferreira, que pediu a palavra. Vereador Uma parte, Geraldo. presidente. Pois não, vereador Geraldo. A gente passa por esses momentos que a gente está passando agora. Se anteriormente tudo viesse dando tudo certo, né, as coisas talvez não tomariam esse rumo que tem a tendência a tomar. Hoje na reunião das comissões, até falei com os vereadores que estavam ali presentes, com o diretor do SUS e meu amigo Silvestre, que é funcionário também lá do SUS. O que acontece? Nós iremos passar por alguns percalços, né? Nós sabemos que algumas medidas que alguns governos, até mesmo o ex-presidente tomou, às vezes está tendo um reflexo agora, né? Nós estamos aí com diminuiu muito os repasses do governo, né? Com relação que caiu a arrecadação do ICMS. Então, assim, nós temos, sim, iremos passar por algum percalço, mas a gente tem que deixar bem claro para a nossa sociedade, nós estamos aqui e nós iremos defender até o fim, né? Então, assim, o presidente nos convocou hoje para uma reunião, nós tivemos essa reunião, lá debateu-se alguns assuntos, né? Mas, assim, nós estamos imbuídos de não deixar que isso aconteça aleatoriamente. Nós iremos lutar, sim, para que nós possamos continuar com a nossa regional do SUS aqui em Porangatu, né? Visando, né, que dias melhores virão. Obrigado, presidente.